Olá, bom dia, paz e graça, amados irmãos, como é que vocês estão, abençoados? Tudo tranquilo com vocês? A bênção? Que bom. Hoje é quarta-feira, dia especial, dia que com certeza o Senhor fez para mim e para você estar feliz com a vida. Bem, hoje eu vou trazer um assunto muito pertinente para os momentos atuais que nós estamos vivendo. Eu acho que você já ouviu falar dessa palavra, o fim do mundo. E já houve revistas, palestras, que o fim se aproxima mais uma vez. E que esse, mais uma vez, irmão, está bem próximo de acontecer. Mas antes de eu começar a falar sobre o fim do mundo, se aproxima mais uma vez, gostaria de pedir a você humildemente que você viesse aqui, se inscrevesse no canal, ativasse o sininho, deixasse o seu like, compartilhasse esse vídeo e me atingisse, me ajudasse a atingir a meta de 1.001 inscritos. Tenho certeza, se isso não fosse importante, eu não pediria para você. Eu já ia direto no vídeo. Eu sei que muitas vezes é meio chato, tá pedindo, se inscreve no canal, mas é porque muitas pessoas assistem o canal, mas não se inscrevem. E eu não saio desse patamar ainda. Então me peço humildemente a vocês que estão chegando agora, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa teu like, compartilha esse vídeo, pede para alguém, um amigo, uma amiga, se inscrever no canal, não paga nada, é de graça, e você estará me ajudando em nome de Jesus, tá certo? Mas vamos lá. O fim do mundo. Veja bem, ao longo da história, a Terra em si, vamos dizer assim, passou por várias calamidades naturais. Isso é normal. Como terremotos, tempestades, erupções vulcânicas, tsunamis, deixando para trás devastações, vamos dizer assim, irreversíveis. Mas será que um cenário apocalíptico seja desencadeado por uma catástrofe natural? O impacto, vamos dizer, um impacto de um asteroide, guerras, ou mesmo um vírus mortal, como o da Covid-19, pode realmente resultar na aniquilação total do nosso planeta familiar? A gente precisa entender que a Terra já passou por isso. Então, a gente percebe que o planeta Terra, de um modo geral, nós aprendemos desde cedo que a nossa Terra está coberta por mais água do que terra. E está em constante transformação. É engraçado que o nosso corpo também tem mais água do que musculatura, do que gordura, tem muito mais água a terra, né? Então, veja bem, muita gente sabe que houve uma época, a era dos dinossauros, por exemplo. De acordo com a National Geographic, o cientista calcula que, vamos dizer assim, aproximadamente 65 milhões de anos, uma enorme catástrofe causou uma extinção dos dinossauros. Aí você pode dizer assim, não, mas eu não acredito em dinossauro. 6 milhões de anos, se a Terra deve ter uns 6.000 anos. Não, mas lá no Gênesis fala, no princípio criou Deus dos céus e a terra. Ponto. Esse princípio criou Deus dos céus e a terra, ninguém sabe a quantidade de anos que veio a existir. Então, o dinossauro, os cientistas continuam, vamos dizer assim, divididos sobre a causa precisa da extinção dos dinossauros. No entanto, duas teorias proeminentes, certo, persistem. A primeira é que a extinção foi causada por um cometa, ou mesmo um asteroide, e que atingiu a Terra. Isso aí está aprendendo até na escola mesmo, né? E a segunda teoria que sugere que a atividade vulcânica foi responsável pela eliminação dos dinossauros. E isso causou exatamente a morte de animais, né, que foram queimados, sobreterrados. Então,
foi um momento difícil, eu me lembro, acredito que para os animais. Mas o desconcertamento, né? Ou seja, como é que se chama? O desconcentrante desaparecimento do dinossauro continua a ser um enigma, né? Os cientistas ficam fascinados, né? com essas inúmeras teorias que surgiram em um esforço para prever qual o perigo tratará ao fim da humanidade. Nós sabemos que o planeta Terra está passando por um momento difícil, poluição, muita poluição, a camada de ozônio, muita temperatura alta, né? Outra coisa, irmãos, o que me chama a atenção é que outras sessões sobre o fim do mundo também está localizado na Bíblia, principalmente no livro de Apocalipse, que fala de uma enorme guerra entre o bem e o mal, que acabará com o mundo, né? Nós sabemos que existe essa possibilidade e vai existir, vai acontecer, né? Porque está escrito. Uma outra coisa, uma antiga teoria sobre o fim do mundo foi anunciado pelo astrólogo e matemático, né, alemão, James Stoffels. De acordo com a enciclopédia britânica, ele previu que o mundo acabaria em 1524, depois que alinhar os planetas, o alinhamento dos planetas, provocaria um enorme dilúvio. Mas a palavra de Deus diz que o mundo não iria e não vai acabar com o dilúvio. A palavra de Deus diz que o mundo irá acabar com o quê? Com fogo. O mundo está sendo preparado para o fogo. Né? Está lá em Pedro. Parece que não faz memória, parece que é 1 Pedro. Então, havia outras teorias também naquela época, né? Que previu o fim do mundo em 1666. Essa teoria se referia ao número que está em Apocalipse 666. Que alguns acreditam que representa o número de quê? Da besta, que é mencionado no livro do Apocalipse, que acabei de falar. Então, a teoria foi mais uma vez apoiada em 1666 e um grande incêndio atingiu quem? A cidade? Londres. Existem fatos e fotos relatados, tá? Naquela época, pelo BCC. Então, veja bem, houve mas realmente a palavra de Deus diz que a terra irá se acabar com fogo. Será purificado a terra, né? Mas de acordo com a revista Time, o escritor Lindsay ganhou a fama na década de 70 com um livro muito interessante, que se popularizou uma teoria, o fim do mundo. Esse livro já tem ele traduzido em português, o fim do mundo. E o Apocalipse aconteceria, né, ocorreria em 1988, mas também não aconteceu. Porque a palavra diz que Jesus Cristo ele não previu, ele não deixou data. Tá? Não deixou data. Mas existem outros profetas, outros livros que falam, como o livro de Nostradamus. O Nostradamus é conhecido por previsões de um fim do mundo. Ele teorizou sobre a chegada de um rei do terror em agosto de 1999, como relata o Washington Post, né, revista. Essa profecia chamou a atenção de muitos, gerou especulações generalizadas, e os detalhes dessa profecia, e juntamente com suas potências, implicações, foram examinados e analisados de perto naquela época. Foi muito discutido naquela época sobre esse assunto. No final do século XX, várias teorias prevendo o Apocalipse surgiram. Uma das mais conhecidas era a popular, certo? Teoria do bug do milênio, centrada em termos de uma falha de codificação em sistema de computador que só reconhecia os 2 últimos dígitos do ano. Então, isso foi também outro problema, o bug do milênio, que surgiu uma teoria que devido a isso,
o sistema de computação, tá certo? Entendia um mal 00. Em 2000, o ano 2000, como 1900, resultando em um caos significativo. De acordo com a revista Time, havia uma preocupação de que isso pudesse levar a falhas que desencadeassem uma catástrofe global. E por quê? Porque o computador ele estava ainda em muita evidência. E anos depois, em 2011, a data foi prevista por Haroldo Kampke. Ele morreu em 2013, sem testemunhar o Apocalipse, como noticiou a revista Time. Né? A gente percebe que muitas datas já foram lançadas. Né? E tem também o fim do mundo dos maias. No ano de 2012, uma teoria amplamente aceita ganhou também a atenção global com um foco nos mais uma antiga civilização que residia, que hoje é conhecida como América Central. De acordo com a BBC, televisão, a teoria estava ligada ao calendário maia, que na época ganhou o apoio de ocorrências globais como tempestade, tensões no Oriente Médio. Então, ao longo dos anos, irmão, de fato, algumas pessoas acreditaram que houve um erro na profecia, devido ao mal entendido ao decifrar o calendário maia, e que o fim do mundo estaria programado para 2023. Novos estudos realizados na América Latina indicaram, certo, que o Apocalipse aconteceria no dia 21 de junho e 31 de dezembro do ano, daquele ano, de 2023. Tá? Esse período chegou a ser chamado de profecia de Natal, gerando temores, principalmente entre os dias 25 e 31 de dezembro. De fato, no ano de 2012, foi bastante manso em comparação aos anos seguintes. Tá? Durante o mundo, quase o mundo foi atingido por uma pandemia global, vários conflitos, incluindo da Ucrânia e Israel, que aumentaram o risco concreto de uma guerra, da Terceira Guerra Mundial. Será que a data ainda não foi decifrada corretamente? E o fim do mundo ainda nos aguarda? Isso é algo que a gente precisa pensar. E hoje as guerras, como da Ucrânia, persistem com a Rússia. Então, de acordo com um relatório de Bravado, o místico russo Grigório Rasputin previu uma tempestade devastadora na Terra, que atingiria a Terra em 2013. Tá? E também, de acordo com ele, um grupo cristão chamado The End Time previu que em 2016 que uma mudança significativa nos polos magnéticos da Terra ocorreria, levando à extinção da humanidade. Você percebe aí, irmãos, que quantas teorias tem o fim do mundo, né? Vários filmes já foram retratados o fim do mundo. Vários. Do lado de inúmeras teorias de profecias, foi lançado um filme em 1996, O Dia Depois de Amanhã também foi lançado em 2004. Independence Day, que foi em 1996, e esse Um Dia Depois de Amanhã foi em 2004. Você percebe, irmãos, que o fim do mundo sempre foi discutido e sempre será até a volta de Cristo, tá certo? Também teve um escritor conhecido, né, por sua ideia sobre o Apocalipse, o ator Planeta X, tá certo? Que foi também um filme que em 2017 foi lançado, né? Foi lançado esse vídeo. Também, de acordo com a teoria de David Yates, a Terra seria atingida por um planeta chamado X, e a previsão ganhou força depois que a NASA descobriu um novo planeta chamado Planeta 9, de acordo com o The Sun. Você percebe que essas teorias de asteroides sempre aparecem, né? Então, de acordo com o Express, Jornal Express, a previsão de David Yates incorporaram a teoria
a astrologia e os ensinamentos do livro do Apocalipse, tá certo? O livro do Apocalipse. Então, o escritor se baseou em eventos astrológicos para apoiar sua teoria, uma colisão planetária causando um impacto, um caos generalizado, e esses eventos incluiriam o alinhamento do Sol, da Lua e de Júpiter, na constelação de Virgem. Você percebe que mesmo assim está lá presente, né? Então, de acordo com a teoria de Meade, que também é descrita em outros artigos, como o Texum, prevê-se que o fim do mundo começaria no ano de 23 de abril de 2018, com a ocorrência do arrebatamento bíblico. Esse evento levaria, então, a uma era global de guerra e surgimento de quê? Do anticristo. Vocês acreditam que realmente vai acontecer o fim do mundo? Se você acredita, você está preparado para isso? Ou será que isso nada mais é do que uma teoria conspiratória, que sempre vai surgir para causar medo, causar medo nas pessoas de ganhar, e os filmes, as revistas, ganhar dinheiro? Deixa a tua opinião aí para a gente, tá? Porque a palavra de Deus diz que haverá sim o Apocalipse, haverá sim a destruição da terra, haverá. E a igreja será realmente arrebatada. Mas eu quero saber da sua opinião. Você acredita no que está escrito na palavra sobre o Apocalipse? Se acredita, deixa a tua opinião aqui, deixa o teu like, compartilha esse vídeo. Vamos atingir a meta de 1000 inscritos. E eu creio que amanhã teremos mais estudo sobre o Apocalipse. Até amanhã, em nome de Jesus.